Olá, eu sou a Rose Molitori, está no ar mais uma edição do programa Direito em Foco. E quero começar o programa de hoje parabenizando todos os advogados e advogadas pela data de ontem, o Dia dos Advogados. Parabéns! Somos nós quem fazemos a verdadeira justiça. Nós somos a voz do cidadão injustiçado. E por falar em justiça e voz do cidadão, para falar hoje sobre um tema polêmico, temos aqui a doutora Nicole Zacarias e o doutor Rafael Pena. Vamos falar hoje sobre um tema bem relevante que eles levantaram. É um assunto polêmico, mas que deve ser levado em consideração. Será que, a respeito das nomeações dos cargos em comissão de direitos das escolas municipais de São Caetano, será que há irregularidade? Doutora Nicole, bem-vinda. Muito Fale obrigada. Um pouquinho sobre a sua trajetória na advocacia. Eu sou advogada especialista em direito de família, tenho pós-graduação, eu atuo na área faz em torno de uns 4 anos, logo após o meu divórcio. Foi quando eu comecei a me aprofundar e estudar e ver a área que eu mais me identificava no direito. Então, eu tenho escritório aqui em São Caetano hoje e a minha especialidade é direito de família. E, em parceria, eu trabalho com o Dr. Rafael, que é o meu sócio, que nós atuamos em outros processos, em outras áreas do direito. Doutor Rafael, fala um pouquinho sobre a sua Boa noite, trajetória. tudo bem? Bom, eu já estou na advocacia já vai por algum tempo já. O escritório ele existe já desde 1980, já veio com a origem do meu pai. E a gente atuava sempre com direito previdenciário e ao longo dos anos a gente foi instituindo outras áreas, direito empresarial, direito trabalhista, civil. E, enfim, meu escritório fica na Lapa. A gente está no mesmo endereço, já vai para mais de 30 anos lá no mesmo local. E conheço a doutora Nicole, já vai para muitos Desde a anos. infância. A gente tem essa parceria junto em alguns processos aqui na cidade de São Caetano. Muito bem. E aí, será que há irregularidades nas nomeações dos cargos em comissão dos diretores das escolas municipais de São Caetano do Sul? Então, esse assunto a gente levantou, foi uma surpresa nossa até por ter levantado esse assunto. Veio de acordo com uma denúncia de uma das mães que começou a comentar de diretores que estavam sendo remanejados, transferidos, às vezes até exonerados de algumas escolas e estavam causando uma certa indignação para algumas mães dessas escolas, prejudicando todo o ano letivo. E aí começamos a levantamos alguns documentos e descobrimos que esse cargo da diretoria existe um estatuto que regulamenta isso. Aí começamos a levantar o estatuto, vamos ver qual era a forma de contratação. Algumas diretoras informaram para a gente que era através de CLT, outras falaram que era através de nomeações. E aí fomos até em uma audiência pública que ia ser tratado sobre o assunto. Nessa audiência pública, a gente levantou para o secretário da Educação a existência do estatuto e qual era o regime que era de contratação deles. Se era um regime de estatuto, se era o regime de cargos comissionados, e pela nossa surpresa ele informou que era o cargo comissionado. Ao questionar sobre a forma da contratação que estava infringindo o estatuto, que tinha no seu artigo 11 e 12 do próprio Estatuto, que lá é bem claro quais são os regimes, qual é a forma da contratação. Que lá falava da questão que teria que ser automaticamente por concurso público. E ao questionar isso, ele ficou surpreso até pela decisão, por ter levantado esse... Ele ficou surpreso por existir o estatuto, inclusive, que ele exatamente desconhecia. E ele começou a fazer esse remanejamento com 3 meses que ele tinha acabado de assumir o cargo na secretaria. Então, assim, ele nem tinha o conhecimento de como era o andamento de cada escola, do que cada diretor tinha em cada escola. E, assim, por mera deliberalidade, ele foi trocando, exonerando, fazendo, sendo que ele tinha acabado de assumir sem conversar com ninguém. Foi uma decisão dele próprio. Entendi. Só para que o pessoal em casa possa compreender melhor, doutora, define para a gente o que é o cargo de comissão. O cargo de comissão é um cargo quando ele é indicado por alguém, por alguma pessoa. No caso do secretário, ele indica os diretores das escolas, acho que ele diz que as APIs também são
são indicadas, e cargos de comissão só podem ser indicados para cargo de diretoria, chefia assessora e direção. Dentro da administração pública. Não nas escolas. Não nas escolas. Diretoria de escola então, não pode. O que acontece? Ele pode ser nomeado como cargo comissionado? Pode. Ele pode ser nomeado para os 3 poderes, na verdade, desde que seja uma função administrativa. Agora, no caso aqui, o que difere um pouco do cargo de confiança, são coisas diferentes. Agora, no caso aqui da direção de escola, ele não pode simplesmente nomear uma determinada pessoa que convém ali como um cargo comissionado para exercer uma função em diretoria de escola, porque foge da regra da administração pública. Então, a escola ela tem seu estatuto próprio, ela tem uma secretaria que vai regulamentar aquilo, então não pode simplesmente ou o prefeito ou o secretário e passar por cima do estatuto, que já tem uma regra que determina qual é a forma de contratação. E colocar qualquer pessoa que não tenha até não seja preparada para o cargo, né? Não existe um currículo, nada, é exatamente quem eles querem colocar. Eu vou colocar você aqui, você ali, eu vou tirar você daqui, vou demitir você ali, sem nenhuma... Então, por exemplo, então tem uma legislação que define como deve ser. Tem que ser por concurso público. Isso, então a gente está falando da Lei 3.445 de 96. Lá pelo artigo 11, então você vê, o inciso 1 fala, pelo ingresso através de concurso público, através de provas e títulos, classes docentes, técnicos de apoio. Por acesso, através de concurso público, de provas e títulos para diretor de escola, classes técnicos em educação. Ou por acesso através de comprovação de títulos, tempo de serviço e avaliação do diretor da escola e dos técnicos de educação para assistente do diretor. Então, assim, são questões já bem específicas que não cabem a esses cargos comissionados. Então, você, lógico, tem que avaliar a questão de se a pessoa que vai cumprir o cargo da direção tem os títulos adequados, tem o tempo correto, então tem uma prova específica. Já está dentro. Então, eu não posso simplesmente pegar um diretor de escola que está lá 10 anos, 15 anos, colocar ele de volta para uma sala de aula, ou remanejo aquele diretor daqui, boto numa outra diretora ali. Então, assim, prejudica todo o andamento do ensino, né, da própria escola. Sim. Mesmo porque o cargo de comissão pode ocorrer a troca da gestão e aí... Foi o que aconteceu, exatamente isso. Ele entrou agora, né, o Fabrício, e em 3 meses que ele estava lá, sem tomar nenhum conhecimento, inclusive do próprio estatuto, ele foi e fez as transferências conforme e as nomeações conforme a vontade dele, sem perguntar nada, sem respeitar os processos, nenhuma regra, na verdade, que é o que ele disse que é feito há 20 anos desse jeito. Então é simples, se para ser professor tem que prestar o concurso público, para ser diretor... Também, com certeza, né, além segue nessa mesma linha. Todos os requisitos, muito bem. E eles baseiam essa nomeação dos comissionados em alguma outra legislação? Não, eles alegam, existe até a representação que foi feita, eles alegam lá através da representação que houve outras leis posteriores, que houve outras leis que acabavam revogando o estatuto. Só que a gente levantou todas as mudanças da lei e nenhuma lei houve essa alteração. Ou houve a revogação dessa lei do estatuto, ou mesmo até a alteração do artigo 11 e 12. Que houve outras mudanças de outros artigos, mas o 11 e o 12 que fala do ingresso para cargo de direção, isso não ocorreu. Então, teoricamente, se for analisar, todos os diretores automaticamente estariam de uma contratação de forma irregular. Pelo que ele disse no dia da audiência pública, eles devem fazer isso por forma de costumes, porque ele falou que há 20 anos é feito dessa maneira. Então, que sempre foi feito assim, por isso é feito assim. Então, foi essa a resposta que nós tivemos no dia da audiência pública. E conversávamos anteriormente, então existiu uma denúncia anterior a esta, né, formulada? Sim. A gente tomou conhecimento hoje que em 2009 houve uma representação também, consta até a respeito desse mesmo assunto. Nossa representação essa denúncia. E em 2015 houve um acordo com a prefeitura para que a prefeitura regulamentasse todos os cargos. Houve algumas exonerações de alguns cargos e a prefeitura não cumpriu esse acordo. Então, novamente, houve agora um levantamento para saber quem são as pessoas que foram nomeadas, quem foram as pessoas que foram exoneradas,
para tentar apurar a responsabilidade de cada um do ente que estava responsável ali. Então, assim, são detalhes do inquérito, até da representação que está em andamento, que a gente também não pode abranger muito, tá? Mas não vamos entrar em detalhes de nomes ou quem era o da administração ou coisa nesse sentido. Mas é uma coisa que já estava vindo sendo apurada já desde 2009. Tanto que de 2015 até agora não houve, a prefeitura acabou não fazendo nada, nada que pudesse corrigir essas situações, pelo contrário. Então, conforme sai um secretário ou entra um outro, conforme é do interesse de quem entrar naquele local, ele remaneja quem ele quer, coloca, nomeia outro e a vida que segue. Então, pessoas que às vezes não têm nem a condição pedagógica de assumir uma direção de uma escola, às vezes não tem nenhuma condição de assumir uma sala de aula, assumir uma direção de uma escola. Então, não tem uma regra para essas nomeações. Então, nunca nem sequer foi aberto um concurso público para isso. Então, acontece de uma pessoa que sequer passou em determinado concurso, simplesmente não tem concurso algum. Não, simplesmente ela entra por uma nomeação, ela entra... Conforme a nomeação, vai receber um determinado conforme o salário. interesse de cada um. Só que ela vai receber o salário, vai receber todas as gratificações conforme prevê o estatuto. Só a contratação dela que é feita através de nomeação, não por concurso público. Então, ora, se eu tenho um ingresso naquele determinado cargo por concurso público, como que eu vou fazer uma nomeação para burlar essa contratação, mas todos os valores, todos os bônus, tudo ele vai receber de acordo com o estatuto. Todos os adicionais, horas... Só a maneira como ele chegou até lá... Só a maneira como ele chegou até lá não é por concurso público. É por interesse individual de cada um que está no comando. E esse comissionado, ele vai pela CLT ou vai por algum outro regime? Então, a gente teve um conhecimento que eles faziam, não era nem pela CLT, eles colocavam não, era pela CLT. Tem verdade, como são muitos casos, tem alguns casos que eles colocaram como CLT e tem outros que eles colocam como nomeações como nomeações de cargo de comissão, de cargo de confiança, enfim. Como é muitos anos, tem várias maneiras, né? Acho que cada um também coloca lá do jeito que acha melhor. Você vai por CLT, você não vai, né? Então não tem muito uma regra. Na verdade, a regra quem faz aqui é eles. Entendi. Então, nós vou ter que chamar um intervalo rapidinho e logo mais voltamos com mais detalhes sobre esse assunto. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo.
K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço coworking no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy, 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114. K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios. Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil-Canadá, educação infantil e bilíngue. Olá, de volta com o programa Direito em Foco e hoje falando com a doutora Nicole e com o doutor Rafael sobre as nomeações dos funcionários, sobre as nomeações dos funcionários que não são concursados para assumirem cargos de diretoria no município, nas escolas municipais de São Caetano do Sul. Doutores, tudo que conversamos até agora, os senhores entendem que gera algum prejuízo, especificamente para os professores já que são de carreira? Então, uma vez que for comprovado que sim, se professores ou diretores que estão nomeados em cargos de comissão que não cumpriram o regulamento, a gente entende sim que todas as pessoas ali estariam irregulares naqueles casos. Agora, teria sim que haver um concurso público, regulamentar essa situação. A prefeitura se mostrou em um determinado momento bem resistente, alega que onera os cofres públicos, mas em contrapartida não onera o interesse particular de cada um deles, porque se começar a levantar quem foi que nomeou, quem é a pessoa que está no cargo, vai conseguir comprovar que existe uma certa relação de parentesco, uma certa relação de amizade, algum interesse em conjunto ali, sempre vai estar comprovado isso. Não vai ser somente a avaliação da capacidade daquela pessoa que vai prestar um determinado concurso público, aquela determinada capacidade para saber se ela vai ter condições de entrar naquele cargo, naquela direção ou não, né? Então, assim, é um problema um pouco sério. E as pessoas que têm qualificação para isso, né, às vezes não têm um padrinho, né, como se diz, e aí elas acabam não podendo prestar um concurso ou exercer a profissão para o que elas estudaram a vida inteira, devido a esse apadrinhamento de eles colocarem quem eles querem, inclusive sem ter nenhuma carga para isso, né, sem ter estudado para isso, conforme, como a gente já disse aqui 10 vezes, conforme o interesse mesmo deles, sem respeitar as pessoas, a população e os profissionais mesmo, que lá deveriam estar, que têm capacidade para isso. E de acordo com a denúncia, são 20 anos dessa prática? Na verdade, ela ocorreu desde sempre. Ela nunca houve um concurso público aqui. Então nunca houve concurso público? Essas são as palavras ditas na audiência pública, essas palavras foram ditas exatamente pelo secretário. Então, assim, foi até uma surpresa nossa, porque a gente também não sabia dessa informação. Depois começamos a levantar, e desde quando foi feita a lei, desde 86, foi o primeiro, depois houve diversas alterações, e ao longo de todos esses anos, nunca houve uma realização de um concurso público para esses cargos. Tanto tem aqui em São Caetano, vocês têm uma denominação que chama ProAud, né? Que eu acho que é um assistente de um professor, que é a mesma coisa. Tem uma coordenadora que pede-se que tenha pelo menos 5 anos de magistério. Tem ProAuds nomeados com 2, 3. Então, nem a regra mínima de 5 é respeitada. Ou seja, isso é só a ponta do iceberg, né? Assim, com certeza, abaixo disso tem muito mais, né? Porque também são professores, todos os cargos têm que estar baseado em... Assim, é uma coisa em várias coisas, como se diz? No currículo,
em concursos, não simplesmente da maneira que São Caetano trabalha. Uma coisa, Rose, que a gente também tem que ponderar, a gente também não pode generalizar todos, tá? Existem profissionais bons, existem professores ótimos, existem pessoas que estão na cargo de direção que cumprem o cargo com uma certa excelência, mas existe também ou mau profissional ou mesmo só o fato de não estar de uma forma correta ali. Então também já não está de um jeito correto, a contratação também já não está certo. A prefeitura já foi intimada há vários anos para poder regularizar essa situação e sempre passou despercebido. Faz acordo, fala que vai fazer e deixava e sempre deixou correr. Sai prefeito, entra outro prefeito, muitas vezes acaba arquivando a representação porque ela acaba perdendo um pouco do objeto e a população acaba esquecendo de tudo isso. Então, acho assim, que os mais interessados, que são realmente, são as pessoas que têm seus filhos nas escolas, eu acho que elas realmente deveriam sim buscar seus interesses, buscar que a escola, que ela tem seus filhos lá, que tem uma melhoria no seu ensino, né? Buscando principalmente da prefeitura uma explicação sobre isso, para saber se aquele profissional que ela confia o filho dela, se realmente ele está apto para estar dando pelo menos essa educação base para o filho dessa mãe, né? Sim. E a 7ª Promotoria, então, acolheu a denúncia, transformou em inquérito civil. Vocês sabem dizer em que os encaminhamentos que foram... Então, houve, a promotora recebeu, a promotora acabou oficiando a prefeitura. A prefeitura respondeu com uma série de alegações que também não levam a lugar nenhum. A promotora devolveu um ofício novamente, solicitando todas as nomeações de todos os cargos. E quem foram os responsáveis por essas nomeações? Está no prazo ainda de cumprimento. Foi anexado em conjunto essa outra denúncia que a gente levantou e os motivos pelo qual não foram cumpridos, né, aquele acordo que eles acabaram fazendo. Em relação a esses termos desse acordo, como ele não faz parte da nossa representação, existe um descumprimento do acordo, a gente também não tomou ciência na íntegra do que se tratava aquilo e qual foi o teor desse acordo, então a gente também não tem muito como abrir aqui. Mas a gente entende sim que está encaminhado, está tendo um andamento rápido, muito bom, o andamento está sendo rápido. Existe bastante embasamento ali para que se comprove a irregularidade da administração pública. E, claro, uma vez que for comprovado que houve alguma falha dos envolvidos, alguma improbidade administrativa, sim, a ideia é que se busque a punição de todos. Ou seja, a exoneração, ou seja, outras ações individuais, enfim. Mas que cada um seja punido aí pela sua responsabilidade. Tenha sua responsabilidade. Entendi. A Lei 4485 de 2007, é essa que fala da criação dos cargos de comissão? Deixa eu ver aqui. Os senhores sabem dizer quais são essas atribuições desses cargos? Eu não vou... Você tem ela para... Eu não tenho ela aberta, eu não tenho ela aqui. As atribuições do cargo não está no... Não, porque assim, as atribuições de cargos de comissão, ela entra principalmente na questão da administração. Tá? Então, assim, são duas coisas diferentes. Você tem o cargos de confiança, que é uma coisa, normalmente sempre se confunde as duas, cargo de confiança e cargo de comissão, só que os cargos de comissão, ele serve sim para funções administrativas, para funções que servem de direção, assessoramento. Então tem essa finalidade, só que dentro da administração pública. A escola não é administração pública. Então a escola, ela tem que ter, ela é administrada por uma lei própria. Então ela tem lá um estatuto que regulamenta como vai ser feito aquilo lá. Então assim, não adianta eu pegar pela administração pública e confundir, por exemplo, essas esferas. Então eu pegar só porque é uma escola pública, eu vou ter um comissionado lá. Generalizar. É diferente de uma secretaria. Numa secretaria eu posso ter concursado, posso ter cargos comissionados, posso ter um cargo de confiança. Pode ter, mas dentro da escola não. Na escola não caberia isso. Até foge a regra, por exemplo, de educação. Interesses, é isso. Não, a educação tem uma verba que ela é
destinada à educação. para a educação. Né? Então, essa verba que vai para esse comissionado, que não poderia ser da educação, há também uma irregularidade. Sim. Aí, penso. Então, por exemplo, eu posso ter o comissionado e o cargo de confiança dentro da secretaria, mas não como um diretor. Porque o diretor ele não faz parte da administração ali, pública, ele administra uma escola. Então ela vai ter uma regra própria que vai regir aquilo lá. Então eu não posso confundir as esferas ou confundir secretarias com... Então não pode. O que eles querem mostrar para todas as pessoas que são leigas, né? Que a escola é da prefeitura, então entra dentro da administração pública e aí generaliza tudo para ninguém entender nada. Entende? E aí quem acaba entendendo vê que as coisas são separadas, não é porque a escola é da prefeitura que ela é exatamente a administração pública que pode ter os cargos. É sempre o questionamento que a gente recebe muitas vezes. As pessoas digam o seguinte para a gente, falam assim, não, mas se eu sou o cargo comissionado e eu exerço o cargo de direção, mas eu sou o diretor da escola, então eu exerço o cargo de direção. Não, tudo bem, mas não é compatível com o cargo de comissionado. Foge a regra, né? Então o pessoal acaba confundindo muito por conta disso. Então, em via de regra, entendemos sim que as nomeações, que esses cargos são todos irregulares e a gente está buscando aí tentar reverter isso. Agora, eu acho que os mais interessados, na verdade, seriam as mães. Então, a gente até pede para que elas façam até uma certa pressão perante a prefeitura, que vão em audiências públicas e manifestem seu interesse sobre uma regulamentação mais efetiva disso aqui, para que acabe com esses cargos aí que a gente fala desses apadrinhamentos, né? Então, que faça realmente valer a lei, que abra o concurso público, tá? Porque tem pessoas que se formam, que buscam até uma colocação dentro de algum concurso. São capacitadas. Que tem condições de estar participando disso, e por um conhecimento ela acaba perdendo uma vaga só pelo fato de ter um conhecimento. Muito bem, doutor Rafael. Tá. A senhora quer deixar suas considerações finais, doutora? Não, exatamente isso que o doutor Rafael falou, que o maior interesse são os pais das crianças que estão no ensino público, que tem mais engajamento em relação a como funciona a escola, ao que está acontecendo. O diretor, mas eu gosto do diretor, o diretor é legal, mas assim, é legal ele estar ali, são todos os diretores que correspondem ao que deveria estar sendo feito na escola, né? Então, acho que os pais devem estar sempre de olho, sempre participando e procurando saber e querendo uma resposta, né? Porque isso já aconteceu em 2009, está acontecendo agora em 2000 e agora nesse ano. E a gente não sabe se vai continuar nessa mesma esfera. E as pessoas também que têm capacitação para estar exercendo esses cargos, que também procurem saber, né, por que é sempre por indicação e elas nunca têm uma chance. Então, na verdade, acho que está sendo todos os munícipes são prejudicados. Muito bem. E aguardemos, então, a resolução aí desse inquérito civil, né? E eu já quero deixar o convite para que voltem para depois. Será um prazer. Será um prazer. Falar para os nossos telespectadores o que ficou resolvido nessa questão. Nós que agradecemos. O que a gente tem a dizer aqui, na verdade, é que a nossa parte a gente buscou fazer. Então a gente levantou algumas questões, fizemos a representação, passamos para o promotor agora é quem vai representar os munícipes e os interessados da escola, mas agora cabe a eles ajudarem aí com essa representação e tentarem buscar seguir com isso para frente, para que não deixe que a coisa caia no esquecimento, ou que a prefeitura faça um novo acordo e volte tudo para o estado que está. Porque, na verdade, nós, como advogados, não temos domínio sobre o processo mais. É um processo agora entre o Ministério Público e a prefeitura. Então, ele tem um andamento, ele anda sozinho, a gente só consegue fazer o acompanhamento. A denúncia da nossa parte já foi feita. Muito bem, a parte dos senhores já foi feita e aguardemos então, né? Exato. Tá, okay. Então, muito obrigada pela presença. Obrigado. Nós que agradecemos o convite. Imensa recebê-los. E já o convite já fica feito para o próximo, assim que ocorrer a resolução, para que vocês venham aqui. Tá ótimo, falar será um prazer. Será um prazer. A solução. Nós que agradecemos. E para você que nos acompanhou, continue com a programação da TV Grande ABC e até o próximo programa Direito em Foco. Um abraço.